Como que podemos receber vida imediatamente? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo, nessa segunda com sabedoria, para trazer para vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, para que você possa então se edificar na sua fé, para que você possa então conhecer cada vez mais a Cristo e a palavra de Deus e possa desenvolver a sua fé em Cristo Jesus. Bom, hoje a gente quer ler o que está lá em João 5, que fala de uma cura extraordinária que Jesus vem fazer, que é justamente de um paralítico que tinha 38 anos, que já estava nessa condição, ou seja, ele realmente tinha ali uma enfermidade que durava muito tempo e que para a maioria das pessoas, poderia ser algo muito difícil ou quase impossível de ser curado. E nessa situação, nesse contexto, existia uma crença de que se um anjo viesse e sacudisse as águas do tanque de Betesda, o paralítico entrava ali, ou qualquer pessoa, né, enfim, que estivesse com uma enfermidade, entrava ali e poderia ser curado. E era isso que ele fazia, ele ficava ali esperando para ter essa oportunidade, só que como ele era paralítico, ele tinha dificuldade de chegar na frente dos outros e ele nunca conseguia obter a sua cura. E aí Jesus, lá no versículo 5, começa falando assim, né, João começa falando assim pra gente. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" E o enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é retirada, ou quando a água é agitada, melhor dizendo. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue o seu leito e ande." E imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. E aí entra numa questão, uma controvérsia aqui com os judeus, porque Jesus tinha feito uma cura no sábado, que seria proibido pela tradição judaica, mas não é esse o ponto que a gente quer trazer. E aí a gente percebe aqui como que Jesus, então, através de uma palavra proferida, ele consegue trazer uma cura que era inimaginável, era quase impossível de ser obtida, por meio do seu poder, da sua autoridade sobre as enfermidades, sobre as condições humanas, enfim. Então, demonstrando aqui a autoridade que Jesus possui sobre qualquer doença. E aí lá no versículo 25, fala assim pra gente: em verdade, lhes digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E aí ele continua aqui falando sobre a sua autoridade para estabelecer o julgamento, o juízo, mas o que eu quero enfatizar aqui é o ponto de que a partir do momento que aqueles que ouvem a voz de Jesus, eles revivem, seja no sentido literal, ou seja, porque ele está dizendo aqui que vai ter a ressurreição do fim dos tempos, onde então até os mortos ressuscitarão e eles então serão julgados, seja para ressurreição da vida ou para a ressurreição do juízo. Mas também aqui traz um sentido espiritual, onde então Jesus está demonstrando que ele é aquele que possui a capacidade de trazer vida espiritual para nós, um renascimento espiritual. Aqueles que estão mortos, ou seja, que estão no pecado, que estão nas trevas, que estão aos sabores do mundo, eles estão mortos espiritualmente e eles precisam ser revividos, eles precisam ser ressuscitados. A partir do momento, então, que eles ouvem a palavra de Jesus, que eles ouvem a palavra de Deus, e eles, então, passam a ter vida no momento em que eles creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, e o Espírito Santo passa a habitar em seus corações. Então, que a gente tenha essa percepção, essa noção de que Jesus é aquele que possui a vida. Tanto que fala aqui no versículo 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si. Ou seja, ele é o autor da vida, ele é o Criador junto com o Pai, desde do princípio, ou desde a eternidade, melhor dizendo, ele tem essa autoridade que foi lhe concedida pelo Pai, porque ele foi concebido ali junto com o Pai desde o princípio e desde a eternidade, melhor dizendo, e ele tem essa capacidade, esse poder, essa autoridade para dar vida, seja a vida física, material, seja a vida espiritual. Então, porque ele possui a vida estava nele, como está lá
no primeiro versículo, no primeiro capítulo de João, versículo 4, onde ele diz que a vida estava nele. Porque lá no versículo 1 de João diz: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele tem a vida já desde o princípio. E lá no versículo 44, fala assim: como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros, não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem puseram a sua esperança, ou seja, os judeus vivem de acordo com a lei de Moisés. Porque se vocês, de fato, crescem em Moisés, também creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Então, Jesus aqui está dizendo que, e aí ele fala de outras testemunhas aqui, mas ele está dando testemunho, não dele próprio, mas do que próprio Moisés diz a respeito dele, do que os seus milagres dizem quem é Jesus, João Batista, que testemunhou acerca dele, e o Antigo Testamento, a lei judaica, exigia que você tivesse vários testemunhos para que você pudesse comprovar a veracidade de um fato. Então Jesus aqui está comprovando que, na verdade, todos testemunham, vários testemunham de que ele é filho de Deus e de que, na verdade, ele tem todo o poder e toda a autoridade que ele foi concedido do céu. Então que a gente possa ter essa esperança no nosso coração, essa fé, essa crença de que Jesus é capaz de realizar qualquer coisa porque ele é o autor da vida, ele é o autor da nossa fé, ele é o Criador e a vida está nele. E ele pode nos ressuscitar, seja espiritualmente, seja fisicamente. Que você fique com essa palavra hoje, que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, nessa segunda com sabedoria. Um abraço.